E aí, tá nervosa? Ah, estourei um ponto. Agora eu fiquei. Oi meninas, hoje eu tô com uma convidada super especial, tô com a Lúcia Spessato, que é estilista, uma artista, na verdade, tá fazendo o meu vestido de noiva e eu trouxe ela aqui pra conversar um pouquinho, falar um pouquinho da história dela, contar como tá sendo essa construção do meu vestido, compartilhar tudo isso com vocês. Mas antes de eu contar sobre o vestido, eu queria que Lúcia se apresentasse um pouquinho, contasse um pouquinho da sua história. Lúcia, você sempre trabalhou com vestido de alta costura, com vestido de festa e de noiva, como você faz hoje em dia? Ou não, isso surgiu antes? Conta. Não, na verdade, não sempre. Mas foi uma coisa que eu sempre gostei, sempre foi uma paixão muito grande. Essa descoberta, tecido sempre foi uma coisa que foi minha grande paixão. Inclusive minha filha diz assim, você troca qualquer coisa no mundo para comprar tecido. O que é que você gosta mais de comprar na vida? Tecido. Porque eu tenho verdadeira paixão por tecido. Né? Então assim, sempre foi, eu acho que desde a minha adolescência sempre foi uma coisa muito presente na minha vida. Criar moda, roupa, sempre foi um fascínio, um encanto. E eu sempre descobria, cada coisa que eu olhava, o olhar era diferente. Eu via aquilo e achava que a possibilidade não era em cima da cópia, podia ser aquilo, mas ficaria melhor se... Aí eu tentava, né? Eu imagino, eu devia ter 13, 14 anos. Sério? Já nessa idade? Já nessa idade, 13, 14 anos. Como eu disse, da minha educação, que a gente tinha um pouco de liberdade, não tinha essa coisa tipo assim... Ah, mamãe, eu preciso comprar um vestido, mamãe ia junto. Não, vai comprar um vestido, você se vira, vai procurar, vai buscar. Então daí eu fui desenvolvendo essa autonomia, essa liberdade, né? De criar minhas coisas. Era muito interessante. E é interessante que você falou sobre isso, de repente olhar para uma coisa e imaginar algo, uma melhoria ali. Exatamente. Isso que é uma inspiração de verdade, né? Verdade. Hoje em dia o pessoal fala muito assim, inspiração, mas que muitas vezes é uma cópia. E a inspiração exatamente. é diferente. E esse cuidado, né, muitas vezes, eu sei que a noiva se apaixona por alguma coisa, mas a gente não pode. Quando eu falo para ela, qual é a sua inspiração? Eu preciso de ver algumas imagens do que ela está me trazendo, para saber o gosto, o que é que ela gosta, né? Tem a noiva que é clássica, super clássica, tem a noiva que é princesa, tem a noiva que quer ser mais sensual, tem a noiva mais leve, então assim, por aí se vai, são milhões, mas só que o modelo tem que combinar também com o perfil da noiva. Sim. Né? Então já começa daí. Mas às vezes é uma coisa quando vem, eu quero a cópia fidedigna disso aqui. Perde até a personalidade da noiva, né? Quando você faz Perde a isso. personalidade e perde um pouco do prazer da criação da gente. Porque o grande prazer é a transformação daquilo que você viu. Sim. Né? Do olhar daquilo que você percebeu, eu percebi dessa forma. Mas eu posso tentar fazer melhor. Sim. Entendeu? Eu posso tentar, teu biotipo não vai muito em cima disso. Vamos dar uma mudada, ou no decote, ou na forma da manga. Acontece imprevisto muitas vezes que a noiva vem e geralmente prova de noiva é uma coisa. Quantas provas são? Em média são de 3 a 4 provas. Existem vários perfis de noivas, aquelas que querem perder peso, ou as que querem engordar um pouquinho. Eu sempre digo com a noiva, quanto mais magrinha, mais bonita ela fica. Não necessariamente é obrigada, tem noivas mais cheinhas que são lindas. Sim, sim. Né? Todas que eu fiz foram lindíssimas, mas o que eu quero dizer é que quando ela se sente fora do peso dela habitual, ela não se sente bem. Então ela quer perder o peso para que no grande dia ela está exatamente feliz com tudo, inclusive com ela. E faz muita diferença. Eu fiz uma senhora dieta, assim, né? Eu me organizei, voltei pra Entendeu? academia e tudo, porque eu queria estar me sentindo bonita É um como eu... conjunto, Isso. você tem que estar bem com você Isso. nesse dia. Como você gosta de estar, né? Exatamente, como você gosta de estar. Você não tem que ter dúvida quanto à tua imagem.
quanto a nada. Sim. Né? Do vestido, a make, é tudo. E finalizando, eu falei isso realmente por... A gente tava falando da construção, né? construção, né? Então, às vezes, vem uma coisa, acontece, a noiva geralmente, por esse processo, tem noivas, muitas noivas que moram fora, né? Outras que perdem, engordam, eu estou falando em situações. Sim. Não que a gente entregue um vestido de última hora, mas na semana do casamento, como nós trabalhamos fidedignamente sobre medida, eu acho muito interessante quando a gente vai tirar a medida que a minha modelista faz. Ombro 13,5. Ela não esquece do ponto 5, porque o 13,5 vai fazer toda a diferença. Porque, geralmente o ombro de uma pessoa de padrão normal é entre 13 e 14, varia. Né? Mas tem a 13,5, tem a 12,5, como tem a distância do busto. Então eu estou falando em medidas porque trabalhar com vestido de noiva sob medida requer todo esse ritual, todo esse padrão de construção. Sim, e é muito interessante, eu me surpreendi, eu sou estilista de formação também, não atuo nessa área, mas inclusive quando eu vim tirar as medidas aqui, eu percebi que as meninas são muito cuidadosas mesmo. Demais. Tiram vários tipos de medidas diferentes, em várias regiões do corpo. Exatamente. Porque a gente não tem, por exemplo, um lado necessariamente igual ao outro, né? Isso acontece demais, Exato. demais. Exato. Então é bem legal ter esse cuidado, porque quando você veste, no final das contas fica perfeito. Exatamente. O meu vestido, por exemplo, eu não imaginei, como ele vocês vão ver, como ele é um vestido assim volumoso e tal, eu não imaginei que ele fosse ficar tão confortável. Mas quando eu provei da última vez, eu fiquei impressionada, porque realmente encaixa perfeitamente no corpo e fica confortável. Exatamente. É impressionante. É impressionante. Então, assim, existe por exemplo, eu tenho duas noivas, digamos, duas pessoas de manequim 38. Não necessariamente aquela do manequim 38 que comprou aquele vestido. Eu não trabalho com aluguel, a gente só trabalha com vendas, exatamente por minha produção ser pequena. Sim. Esses ajustes se tornam complicados. Então, digamos, eu vendi aquele manequim 36 ou 38 e vem uma menina também, manequim 38. Só que o mesmo vestido da manequim 38 que casou não vai ficar do mesmo jeito, né? Porque o busto é formato diferente, a cintura de uma é mais alta do que a outra. Então, assim, por que eu não trabalho com aluguel? Porque um dos problemas é esse, se trata de uma reconstrução que muitas vezes me daria muito mais trabalho a título da perfeição que eu exijo, né, a construir tudo no início. Sim, entendeu? Então, para mim, realmente é muito complicado. Então, às vezes a pessoa, mas ela não trabalha. Eu não trabalho com aluguel, porque é uma coisa que me complica muito. Sim, porque eu acho que você tem muito esse compromisso, né, da altíssima qualidade. Exatamente. Então, você entende, não vale a pena abrir mão da altíssima qualidade? Não vale. São escolhas. Não vale, são escolhas que realmente, assim, eu prefiro, mais do que nunca, cada dia eu tenho essa consciência, eu prefiro produzir bem e menos, né? Outra coisa, apesar de tudo isso, só aquele estigma, vestido luxo pensato é uma coisa inacessível. Não é de maneira nenhuma, entendeu? Ele é lindo, ele é perfeito, eu estou dizendo que ele é lindo porque eu estou muito envolvida no seu vestido hoje, porque é uma paixão minha, né? Agora, o que eu digo que ele é lindo é porque cada vestido que eu faço, eu me apaixono por ele. Claro, no meio disso tudo, pode surgir algum que não seja muito lá o meu estilo. Mas mesmo assim eu tento convencer a noiva. Mas se é isso que ela quer, a gente tem que respeitar o sonho, a identidade dela, é aquilo que ela vai se sentir no dia. Né? E que eu procuro fazer da maneira melhor possível, da maneira mais bonita possível. E o resultado sempre é muito legal, entendeu? É claro, algumas coisas que você vai fazer como arquiteto, como qualquer outra profissão, ele de repente ele pode construir uma casa que não é bem o que ele ama fazer, né?
Mas, no final das contas, ele vai fazer o possível para realizar aquilo da melhor maneira. E é dessa Sim. forma que eu tento. Eu quero fazer um adendo nesse momento aqui, porque quando a gente veio conversar a primeira vez, eu fui conversar com outras pessoas também, né? Sim. E eu até comentei com ela em um segundo momento. Quando a gente falou sobre a modelagem e tal, ela foi super clara em relação a como seria o processo de criação desse vestido. Porque a gente precisa muito respeitar o tecido que vai escolher, o caimento. Claro. E ter essa visão de que a gente precisa observar o tecido e não Isso. só que a gente vai escolher antes e o tecido que se vire, né, pra encaixar, Exatamente. é uma visão muito pé no chão. É isso, e aí eu Essa visão é me muito resolvi. importante. Quando ela falou isso, eu fiz, ó, ela sabe do que tá falando. Porque eu sei que é assim realmente, principalmente Não é quando assim, é uma você peça fez tão faculdade de especial. moda e sabe como É. funciona. Exato. Então, É. assim, você ter essa, eu digo até a humildade em relação aos materiais, a construção da peça, né? A gente não Claro. manda no tecido, é Não, uma construção De realmente. jeito nenhum. E o tecido vai obedecendo o comando de acordo com aquilo que você propõe para ele. Isso. Né? Não é tudo que ele vai obedecer esse comando. Então tem uns que não funcionam de jeito nenhum. Tanto que antigamente, quando eu entrei na área, tudo se fazia peça piloto. Né? Mas como hoje eu não trabalho com linha de produção, né? Eu já tenho cortado direto algumas peças que são totalmente novas. Né? Surge uma tendência nova aí no meio do caminho que todo mundo está querendo aquilo. Geralmente eu faço um piloto para testar aquilo, Sim. ver que tecido funciona, porque o tecido é muito importante. O tecido é muito importante, a cor escolhida para o modelo do vestido é importantíssimo. Exato. Alguém às vezes chega que é um vestido vermelho, só que aquele vestido vermelho não tem nada a ver com aquele modelo escolhido. Sim. Né? Uma coisa que eu acho interessante, o azul royal, por exemplo, o azul bique, ele usado numa menina da sua idade, tá? Ele é lindo. Mas um azul bique, talvez, de uma pessoa de mais idade, ele já não funciona da mesma maneira. Então, essas coisas todas é muito assim, são nuances que tem que serem observadas. Tem que né? ter um olhar. E tem que ter um olhar sobre isso. Eu não estou querendo dizer que eu sei tudo. Eu não sei nada ainda, porque todo dia eu estou aprendendo. Todo dia a gente tá aprendendo, é natural. Todo Mas assim, tem dia. toda essa sua experiência, né? A experiência, né? De E esse testar. olhar, como você estava falando, esse olhar nato, que desde criança você já tinha esse olhar pra beleza Já. e foi aperfeiçoando ele Já, sempre. Sempre exatamente. estudando, trabalhando, Eu pesquisando. vou mostrar uma foto depois para você, que você vai achar muito interessante, quando eu tinha 18 anos. Então, assim, era aquele olhar, se você... inclusive, eu tenho vontade de refazer essas imagens, porque se você vê hoje, você não tem muita diferença do que eu usava, ou de você perceber de pronto que eu tenho 64 anos, você perceber que aquela imagem foi de quantos anos atrás? 40? Uhum. Ou bote anos nisso. Mas sei isso lá. é a elegância, né? Esse é o conceito de algo que é elegante atemporal. Exatamente. Não fica datado, no Não, final das contas. de jeito nenhum. Aí eu quero contar pra vocês também um pouquinho de como foi a construção desse vestido. Eu trouxe aqui uma inspiração, uma saia, na verdade, que eu tinha achado muito bonita, interessante o movimento dessa saia. E eu trouxe pra gente conversar e construir a partir disso, né? Isso. Conta um pouquinho, qual foi a sua primeira impressão quando viu aquela inspiração? A maior vontade do mundo de fazer. Ai, que bom. Entendeu? Porque como eu pesquiso, eu já tinha visto anteriormente, em algum momento, aquela saia, tinha feito um print. Mas sabia que era uma coisa que totalmente impossível de alguma noiva chegar e querer o padrão daquela saia, que é a coisa mais linda do mundo, né? Mas precisa um pouco de ousadia, não é verdade? É bem diferente, né, do que as pessoas Não costumam fazer. exatamente. Agora não é nada que você diga absurdamente, eu não usaria. É Sim, linda. Sim. Qualquer pessoa com teu biotipo, com teu corpo, só precisa ter, né, realmente ser magra para usar uma saia daquela. Mas nada que fuja a algum padrão. Não é porque a gente falando assim parece que foge de todos. Não, é uma saia maravilhosa. E super leve. Eu achei engraçado que ela tem camadas, tem volumes, mas ela tem um visual leve. Leve, e ela é leve. Sim. Né? Às vezes uma saia até de um tecido
de um tecido, talvez, um tecido plano, ela ficaria muito, mesmo sem todo aquele movimento, ela ficasse muito mais pesada. Sim. E, no entanto, ela é uma saia de camadas, com vários tipos de movimento, e alguns movimentos nós mudamos, Sim, né? sim. De acordo com a prova, e a parte superior depois foi construída. Isso. Mas o resultado final, assim, uma noiva linda, Obrigada. linda, 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 e que eu curti demais fazer. E conta, o tecido que você escolheu, a gente começou a conversar sobre um tecido, né? Uma Vários. construção de tecidos e tal. E no final das contas, a gente, na construção do vestido, na prática, percebeu que o ideal seria esse que a gente tá trabalhando agora. Exatamente. Eu fiz vários testes, Isso. né? Porque existe, às vezes, a incompatibilidade de um tecido com o outro, Isso. não é? Isso acontece muito quando a gente está trabalhando, até uma coisa que a gente chama, às vezes, um tecido eletriza no forro. Isso é um desespero. O que eu tive que fazer com o seu, Sim. não é? Testar uns 3 ou 4 tipos de tecidos. Para quê? Para quando fizesse todas as camadas, eles segurassem de uma forma plena, Sim. né? E totalmente sem fazer rugas, Sim. porque isso é imperdoável, né? Nem fazer sobras. Sim. E conseguimos finalmente o tecido final, que é maravilhoso. Que é maravilhoso. Qual que é? Na verdade, ele é uma mistura de uma tela, né, que eu comprei fora, que é linda essa tela, uma tela que tem uma transparência muito bonita, né? Gazá de seda pura, organza e shantung, que foi o forro do vestido. Sim. Então ele é um mix de elementos, mas que você olha, é uma unidade. Não, tem muita Ele não harmonia, existe, né? Tem muita harmonia, ele não tem distorção de você olhar onde que tá onde. E é usado, eu acho interessante isso, essa ousadia de misturar materiais às vezes até improváveis, né? Você pensar assim, Exatamente. que a tela ela fica exposta, é o que a gente vê, Exatamente. mas é lindo. Vocês vão ver o acabamento, é Exatamente. perfeito. A tela é maravilhosa, e para segurar aqui embaixo nós usamos um outro tipo de tela, que é um tunil, que ele faz um movimento, só que o seu, no caso, já foi mais pesadinho um pouco, para ele poder segurar a onda desses movimentos. Sim. Enfim, e não foi assim, não foi um vestido, era um vestido que normalmente seriam 6 meses. Ele foi construído com toda essa beleza em tempo recorde. Foi em tempo recorde mesmo. É verdade. Verdade. Manu ajudou muito de uma certa maneira, primeiro que sabia muito o que queria, isso é muito importante, né? Então a primeira prova já foi assim, maravilha, vamos em frente. É porque também acontece, eu não estou culpando a noiva, mas às vezes ela olha e não se vê naquilo que ela sonhou. Sim. E a gente vai ter que modificar, claro, isso acontece também. Mas quando Manu, ela sabia exatamente o que queria. E eu vou te contar, é engraçado, eu tava até conversando com Liana antes, e antigamente quando eu pensava assim, em casar e tal, eu não pensava em um vestido assim. Eu pensava em algo mais sequinho e tal, mas quando eu vi aquela saia, É linda. e quando a gente conversou e eu senti muita segurança no que você me falou e você me mostrou alguns tecidos, alguns materiais, eu fiz, poxa, é isso, no final das contas é isso. E eu me vejo muito nesse vestido. Ele é leve, é elegante, não é over, não é exagerado. Então assim, é uma coisa elegante, mas sem ser uma ostentação. Eu não gosto muito do visual ostentação. Então no final das contas tem a minha cara e foi uma construção mesmo assim, e eu achei muito legal. Porque a minha essência eu vejo ali e eu acho que também tem muito da sua. Muito da minha, muito da minha. Porque a gente que cria, a gente quer algo também novo. Sim. Né? A gente precisa dar uma renovada. Né? Por exemplo, às vezes, como isso que eu falei, o que é que você gosta de gastar? O que é que você gosta de consumir? Sim. Eu continuo afirmando que é tecido. Inovar. Surgir uma coisa nova no mercado, gente, a gente que trabalha com isso, todo dia surgem milhões de possibilidades, de aviamentos, tecidos novos, matérias-primas diferentes, então isso é muito importante.
Mas também quando eu falo isso, não é que eu seja ligada àquela pessoa escrava de moda. Não, porque eu não sou. Eu uso um vestido meu de 20 anos atrás, numa boa. Eu não tenho esse problema. Entendeu? Muito pelo contrário, eu gosto muito das coisas atemporais. Inclusive eu digo sempre às noivas, olha, não vamos daqui a 20 anos, vamos mostrar a imagem dessa fotografia para os filhos. Exato. Né? Daqui a 60 vamos mostrar para os netos. E que dizer, como você estava linda, e não olhar e dizer, você casou com isso? Não parecer uma fantasia, uma né? Fantasia, eu acho que tem que ter muito esse cuidado. Entendeu? Então essa coisa de montar um personagem não é muito legal, entendeu? Eu acho que tem que ter muito a ver com a pessoa, bom. Mas dentro de tudo isso, é como eu digo, eu respeito o gosto individual de cada um. Né? Existe aquilo que eu me apaixono, porque também sou muito romântica. Adoro uma coisinha muito, com detalhezinho, com rebuscadozinho, mas tudo isso muito delicado. Como gosto de uma coisa, de um vestido arrojado como é o seu. Ao mesmo tempo eu diria, talvez não o total minimalista por conta do movimento da saia, mas ele é clean, ele não tem muita coisa no ser corte. Sim. É verdade. Que é tudo. Que é na tudo. minha opinião, um bom acabamento, um bom corte, exatamente. É tudo na vida. Realmente, ele é uma paixão dos vestidos que vão ficar no meu acervo, né? Ele vai ficar no meu acervo. Como dos vestidos lindos que eu fiz, né? Assim, como muitas noivas que são inesquecíveis, que continuam, não é? Porque na verdade eu nem posso, mas existem aquelas que têm um diferencial de alguma coisa que ninguém nunca usou, que eu usou. E cada vestido, no final das contas, tem uma história, né? Todos têm uma história. Cada um tem uma história, entendeu? Cada um. Eu acho que eu me lembro de todas, do momento do aprego da manga, aquela rendinha que não deu certo ali, ou o cintinho que não ficou naquele lugar. Porque muitas vezes, e hoje mais do que nunca, né, a gente não trabalha com imagem dirigida. Porque no provador eu não tenho câmera em canto nenhum, nem nessa sala. Sim. Em nenhuma área de prova. Mas, por exemplo, todos os vestidos, a montagem, a modelagem, eu ajudo as meninas. Mas tem quem faça a modelagem. Sim. Mas a montagem, que é a hora da mulagem, cada vestido passa pela minha mão. Cada acabamento passa pelo meu crivo. Se está ou se não está. Pode acontecer de uma falha humana acontecer no meio de tudo isso. Mas é uma coisa muito rara. Mas você está sempre presente, né? E eu queria saber o quê? Que você explicasse um pouquinho, porque nem todo mundo conhece o que é essa técnica de mulagem. Explica um pouquinho o que é a mulagem. Olha, mulagem, por exemplo, a minha mulagem, eu fiz alguns cursos aqui, teve um italiano muito interessante. Eduardo, não, acho que era Eduardo. Não me lembro muito o nome dele, mas eu acho que era esse. Depois fiz vários em São Paulo, tenho muita vontade de fazer outros, mas o tempo é muito curto, com essa pandemia a gente não sabe de nada. Mas a mulagem é uma técnica que primeiro você tem que ter conhecimento de como você vai fazer o encontro dos tecidos. Você Sim. sabe disso, né? Você fez faculdade de moda e fez estilismo e sabe tudo. O encontro dos fios é fundamental. Não é como muita gente que pensa que fazer mulagem é como botar um boneco em vitrine de loja de tecido. Não é a mesma coisa. Você tem que ter a percepção não só do modelo e a possibilidade dessas costuras se encontrarem de maneira correta para o vestido não sair de ladinho. Sim. Não é? Porque seria uma catástrofe. Sim, porque dependendo de como você posiciona o tecido, né, ele dá um caimento diferente, ele pode repuxar, pode ficar com acabamento ruim. Se os fios não se encontram de uma maneira coerente, correta como tem que ser, né, ele vai totalmente sair do lugar. E você vai vestir o vestido, em vez de você sentar, o vestido vai torcer. Isso. Então você tem que ter uma certa técnica. Mas nada assim tão difícil. Então você olha aquilo ali. E as primeiras peças, geralmente, eu tenho alguns tecidos que são sóbrios ou que vieram com defeito.
ou mesmo compra até alguma coisa, murim, qualquer coisa dessa, antes de fazer a peça, eu vou testar aquele modelo que eu amei primeiro no manequim. Então você pega o manequim e vai com o tecido construindo ali Construindo no manequim. daquela maneira que eu imagino que ele vai ficar, né? Acontece que às vezes aquele movimento que eu esperava, ele não vai funcionar por conta daquilo que eu te falei tecnicamente. O fio da direita não está o fio da frente não está conectando, encaixando com o fio das costas, então aquilo não vai ser. Mas assim, nada impossível. Sim. E a gente vai mudando. Bom, se não chega naquilo que eu não quero, mas pelo menos chega bem próximo do que eu gostaria que chegasse. É uma técnica muito especial, né? Muito especial, eu acho assim, especial, atual, né? Eu ainda respeito, o que eu mais respeito, a modelagem plana, é para um blazer, porque realmente, né, uma calça comprida, são coisas assim que o corte tem que ser, não que a molagem não seja perfeita, né? Mas a construção de uma manga num blazer é completamente diferente. Sim. Os cortes e recortes dos encaixes também são completamente diferentes, né? E como eu passei muito tempo, quando eu já trabalhei com linha de produção, o blazer tem que ser uma coisa que tem que ter um caimento perfeito. Eu acho que no final das contas, cada peça, cada modelo pede uma técnica específica, né? Isso. Cada um pede uma peça. Na verdade, a alfaiataria, eu não vou dizer para você que eu tenho a ousadia da mulagem. Sim. Embora na parte de saia, Sim. né, de alfaiataria, eu ainda me arrisco. Mas, por exemplo, calça, blazer, também não é uma coisa que faz parte mais hoje da minha vida. Sim. Raramente, às vezes, uma cliente que já é muito antiga, que quer viajar ou quer um maxi mantou, alguma coisa, de repente a gente faz. Sim. Por carinho, porque já é um cliente que é muito antigo, vai viajar. Aqui, como moramos no Nordeste, não temos inverno, então as lojas nunca disponibilizam, né? E às vezes é uma roupa que ela quer levar de todo jeito e não quer comprar lá. Então a gente se arrisca, mas essa coisa não entra na mulagem, entra na modelagem plana. Queria agradecer muito, Lúcia. Foi um prazer pra mim construir esse vestido com você. Eu não esperava tanto, realmente fiquei muito feliz. Além de um bom gosto incrível, você teve muita flexibilidade realmente nessa condução do processo, né? Eu consigo imprimir a minha personalidade, o seu bom gosto tá junto também. Obrigada. Ficou uma coisa atual e eterna. Eu tenho certeza que daqui a 30 anos eu vou me olhar nas fotos. Sem dúvida. E eu vou me sentir bonita ainda. E eu que agradeço também, porque você realizou um sonho meu. Nós compartilhamos um sonho e construímos praticamente juntas, né? Você tem um bom gosto incrível e foi uma coisa assim, foi uma criação, não foi isolada, foi uma construção compartilhada, né? E que o resultado, tudo foi compartilhado, inclusive joia, peça. Sim. Né? E tudo eu curti demais fazer. Manu vai ser uma noiva linda. Graças a você e a sua equipe, maravilhosa. Querida. Obrigada a todos vocês também. Espero que vocês tenham gostado. E que vocês amem o vestido, viu, Manu? Tanto quanto a gente, né? Exatamente. Tô me sentindo meio princesa da Disney. E parece flutuar. É muito interessante. Esse vestido parece que tá flutuando de alguma forma. A dúvida agora, eu tô nos brincos. Eu tô super em dúvida entre esses dois. Mas quando colocar aqui a parte de cima, eu acho que vai ficar mais fácil de decidir. E aí, tá nervosa? Estourei um ponto. Agora eu fiquei.